O presidente Michel Temer participou no último fim de semana da 8ª cúpula do BRICS, em Goa, na Índia. Durante o encontro, a delegação brasileira participou de várias reuniões, inclusive com empresários. Acordos de cooperação foram assinados com a Índia, incluindo também o setor agropecuário. E para comentar os principais pontos dessa viagem, o repórter André Anelli conversa com o assessor de Relações Internacionais da CNA, Tiago Masson. Bom dia, André. Bom dia, Lara. Bom dia a você que acompanha o canal do Produtor. Eu estou aqui com o Tiago Masson, que é assessor de Relações Internacionais da CNA. Vai falar um pouco mais a respeito do encontro que o presidente Michel Temer teve recentemente em Goa, na Índia, com os BRICS. Tiago, o que significa então esse bloco econômico e qual que é a importância dele do BRICS para todo o mundo? Primeiramente, bom dia, André, bom dia, Lara, aos nossos amigos telespectadores. BRICS é uma sigla que, na verdade, é composta por 5 países: Brasil, Índia, China e África do Sul, e a Rússia. O primeiro ponto a ser destacado é que não se trata de um acordo comercial, não é uma associação de livre comércio, é um clube de países que foi cunhado lá em 2001, que tinha uma taxa de expansão econômica muito parecida. Portanto, eram chamadas economias emergentes. O economista internacional colocou-os numa grande sigla que veio para ficar, né? O que é importante para a gente, no ano passado, a gente analisava as exportações do agronegócio brasileiro, 30% das nossas exportações, dos nossos embarques, foram para países do BRICS, principalmente para a nossa China, que é a grande consumidora, grande importadora dos produtos brasileiros, né? Bom, essa primeira reunião aconteceu na Índia, na cidade de Goa. Aí uma curiosidade interessante, foi onde Vasco da Gama chegou. É a única região da Índia que fala português, né? Principalmente as pessoas mais velhas falam português. Qual foi a grande mensagem do presidente? Como uma das primeiras viagens internacionais dele, foi simplesmente dizer o seguinte: venham para o Brasil, invistam no Brasil. Nós estamos com uma boa expectativa de recuperação econômica, nós temos segurança jurídica, portanto, empresários da China, empresários da Índia e da Rússia, principalmente, podem vir para o Brasil. E aí existem vários setores da economia que atraem o interesse desses empresários internacionais, principalmente o agronegócio e infraestrutura. Portanto, o interesse do agronegócio brasileiro em acompanhar essas negociações. A mensagem principal foi essa: temos segurança jurídica e a nossa economia está se recuperando. Perfeito. Agora, entre Brasil e Índia, quais foram os principais acordos assinados entre os dois países também e o que a agropecuária pode tirar de proveito disso, Tiago? Vamos lembrar que a Índia é um grande país consumidor. A Índia tem a 2ª maior população do mundo, só perde para a China, né? Mas ainda é um país muito fechado, tem altas tarifas de importação. Nós, por exemplo, os brasileiros, queremos entrar com exportação de frango para lá, mas eles impõem uma tarifa de quase 100% para alguns cortes, né? Então, nesse primeiro momento, inclusive o ministro da Agricultura teve uma reunião com o ministro da Agricultura indiano com o sentido de tentar reduzir um pouco essas barreiras, abaixar um pouco esses muros. A gente precisa de melhorar o nosso acesso para colocar o nosso produto lá. Houve a assinatura de 2 acordos de cooperação, né? Na área farmacêutica, que na verdade é uma grande indústria indiana, e também na área de desenvolvimento de pesquisas agropecuárias, principalmente em genética animal. E aí é o nosso grande interesse. Nós já de algum tempo estamos tentando exportar com maior volume embriões, né? Mas tem várias barreiras não tarifárias impostas por Nova Delhi que acabam dificultando um pouco o aumento dessas exportações. Perfeito. Agora, quais devem ser os próximos passos desse bloco econômico do BRICS depois dessa reunião firmada lá na Índia? Vamos lembrar, mais uma vez, que não é um acordo comercial, mas, na verdade, esses países se utilizam dessa economia emergente para ter um pouco mais de barganha política nos diversos fóruns internacionais, né? Nós, obviamente, empresários, esperamos que um dia ele se converja para um acordo comercial, né? Que isso significaria um fluxo maior de comércio entre os países e que, obviamente, beneficiaria o agronegócio brasileiro. O BRICS, de fato, tem uma agenda já para os próximos anos, mas muito focada em cooperação. Então, o que a gente pode esperar? Primeiro, por meio dos BRICS, que haja uma maior atração de investimentos, principalmente chineses, no Brasil, né? Portanto, essa é a importância de a gente ter um interlocutor do Estado brasileiro dizendo que o Brasil é um país seguro para receber esses investimentos. E segundo, a gente pode prever um aumento da cooperação internacional, principalmente em pesquisas agropecuárias. Alguns dos países, principalmente China, Índia e Brasil, têm altos investimentos estatais e privados em biotecnologia, que é um assunto que nos interessa diretamente. Então, acho que essa linha de cooperação deve se desenvolver nos próximos anos.
Tiago, em relação a essa última viagem do presidente Michel Temer à Índia, o nosso principal parceiro ainda é a China, ainda até por conta da questão da população, é uma população do mundo. Qual que é a participação da China no agronegócio brasileiro também, em comprar, em ser o nosso principal cliente nas exportações? Bom, a China é o principal cliente do agronegócio brasileiro já há alguns anos, ultrapassou inclusive a União Europeia como bloco, né? No ano passado, cerca de 25% dos nossos embarques tiveram como destino os portos chineses, né? Mas ainda é um país que aplica altas barreiras tarifárias para alguns produtos brasileiros. Então é importante, desse canal de negociação, a gente ter uma linha para tentar negociar com os chineses a redução dessas barreiras tarifárias, né? Nós temos os casos clássicos, por exemplo, do café torrado e moído, do café solúvel, que tem altas barreiras tarifárias, várias tarifas de importação e altas, né? Questão de produtos derivados da soja também, como óleo de soja, farelo de soja, ainda tem altas barreiras tarifárias. E é um mercado crescente, com uma população que está se urbanizando, ou seja, menos mão de obra no campo e mais consumidores nas grandes cidades, e ao mesmo tempo está tendo um aumento da renda familiar, ou seja, a tendência é que esse consumo de alimentos aumente nos próximos anos. Mas para que a gente possa participar desse aumento, a gente tem que ter um melhor acesso em termos de tarifa na China, né? Perfeito. Conversei com o Tiago Masson, assessor de Relações Internacionais da CNA, fazendo um balanço a respeito dessa visita do presidente Michel Temer à Índia e à cidade de Goa e, portanto, falando da relação que o Brasil tem no bloco econômico BRICS. Lara, é com você aí no estúdio.